Bom dia. Quero convidar você a orar novamente. E eu quero pedir para você sabe que é interessante essa coisa da oração. Eu estava ali atrás orando e eu vim na oração do pastor. Cadê o pastor? Está aqui. E o Lutero, pastor, dizia que quando ele tinha um dia muito ocupado, quando a agenda dele estava um caos, quando ele via que não ia dar conta do processo, ele falava assim: é nesse dia que eu vou ter que orar mais umas 3 horas, ele dizia. Por quê? Porque Deus ajusta o nosso coração em meia oração. É em meia oração que a gente recebe instrução, cuidado, renovação espiritual. E a gente está tão mal acostumado a orar rápido, que o tempo com Deus na nossa vida, a influência que Deus gera na nossa vida, é algo cada vez menor, porque a gente passa muito pouco tempo tentando ouvir a voz de Deus e abrindo nossa alma para poder que Deus nos ouça e nos guie. Então eu queria convidar vocês nesse momento, nesse espírito, que a gente acabou de sair de uma intercessão, pedir para que mais uma vez Deus fale conosco através da palavra, para que seja um tempo edificante na presença de Deus através da Bíblia. Vamos orar. Senhor, a gente pede para o Senhor, em meio a esse espírito que a gente tem de louvor, de gratidão, de intercessão, que mais uma vez, Pai, a Tua palavra fale conosco. Eu oro para que seja um tempo realmente que traga transformação, decisões e que o Teu nome seja glorificado nesse culto, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Abre a sua Bíblia aí no Evangelho de Lucas, capítulo 5. E eu vou falar um pouco dessa dependência de Deus nas nossas escolhas. Hoje nós encerramos a série Limites. E o tema que coube a mim encerrar esse nosso assunto sobre limites de Deus na nossa vida, ou nossos próprios limites, foi o tema avaliando as nossas escolhas. Ou seja, como daqui para frente, ao ter ouvido sobre tantos limites diferentes, limites em relação à família, limites em relação aos amigos, ao trabalho, a como a gente se relaciona com Deus, com a gente mesmo, eu queria gastar esse tempo agora falando sobre escolhas e como daqui para frente a gente pode submeter as nossas escolhas a apenas 2 critérios que eu considero fundamentais e que estão ilustrados nessa história aqui, no capítulo 5 de Lucas, a partir do verso 1. E eu vou ler com vocês o trecho todo, onde Jesus vai nos ensinar alguns critérios aqui para escolhas. Vamos ler, Lucas 5, verso 1. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão, Pedro, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Pedro: vá para onde as águas são mais fundas. E a todos disse: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros de outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo o que tinham e o seguiram. Essa história é uma história muito curiosa sobre o contato que Cristo teve com os discípulos. Já havia tido um contato com Pedro e com alguns discípulos antes dessa história ser narrada nos evangelhos, mas essa história traz à tona um chamado diferenciado de Jesus, uma maneira que Jesus trata essa situação como algo pedagógico para Pedro e para aqueles que estavam ao redor. Jesus está aqui
dando algumas lições nesses homens, explicando talvez dois conceitos muito importantes em relação às nossas escolhas e a como a gente vai viver daqui para frente, após ter estado tanto tempo sob limites. A gente vai tentar entender como é que eu passo a tomar decisões, a avaliar essas minhas escolhas. Quais critérios eu uso como cristão, como discípulo de Jesus, para tomar decisões. Eu poderia falar para vocês aqui sobre critérios como buscar na palavra de Deus, buscar aconselhamento com pessoas espirituais, de maneira prática, ver e analisar exemplos de vida e de que já passaram da mesma situação que você passou. Por isso ajuda a gente a tomar decisões. Mas eu queria trazer apenas 2 pontos e dois critérios fundamentais em Jesus na relação com Pedro nessa história, que vão nortear a nossa decisão e a nossa tomada de decisão como discípulos de Jesus. O primeiro ponto que eu queria trazer para você pensar um pouquinho é que a gente deve aprender a pôr um critério que chamo de a sabedoria de Jesus em todas as decisões que a gente toma. Render a nossa escolha à sabedoria de Jesus e não à nossa sabedoria. Por que eu falo desse critério? Porque o primeiro verso que aparece Pedro reagindo à voz de Jesus, quando Jesus para e diz: Pedro, eu estou cansado, acabei de pregar, vamos até as águas mais fundas. Pedro não fazia ideia do que Jesus tinha em mente, mas Jesus queria dar uma lição naqueles homens. Jesus já sabia que eles haviam passado a noite inteira tentando pescar. A cena, se você reparou no texto, eles iniciam o texto dizendo assim: eles estavam fazendo o que com as redes na praia? Lavando as redes. Ou seja, passamos a noite e não veio nenhum peixe. Jesus sabia disso. Jesus pede para entrar no barco, começa a pregar para aquela multidão da praia, e a hora que ele acaba de pregar, ele fala assim: Pedro, por favor, leve o barco para as águas mais fundas. A primeira fala de Pedro ao ouvir um conselho de Jesus, uma fala, uma intuição do mestre de: quero que você vá para as águas mais fundas e lance a rede lá. Qual foi a reação de Pedro? A primeira reação: mestre, nós passamos a noite inteira tentando pescar e não pegamos nada. E o argumento aqui da sabedoria de Pedro é um argumento muito racional e muito lógico. O pescador na história era Pedro. Quem havia nascido naquela região e naqueles lagos e conhecia aquilo ali de uma maneira bem profunda era Pedro e sua família e seus amigos. Jesus podia entender de carpintaria, Jesus podia entender de Bíblia, mas de pesca, desculpa. Não vem querer dizer que vai ter peixe agora, a gente já passou a noite inteira, nós conhecemos esse lugar. Ok, a ordem vem: lancem as redes. Lancem as redes. Isso ilustra algo muito profundo no ser humano. A gente passa a vida inteira tentando racionalizar as questões dos limites que Deus quer colocar na nossa vida. O tempo todo Deus quer colocar alguns limites para nós e a gente faz perguntas: mas será que ainda faz sentido esse limite em 2015? Será que isso ainda é aplicável à minha realidade? Pastor, vamos falar sério, pastor? Isso aqui está lá no Antigo Testamento, isso aqui quando escreveram, mas não tinha nada do que tem hoje, isso aqui não faz muito sentido. E a gente começa a fazer um jogo muito simples, entre a nossa sabedoria e a sabedoria divina. A sabedoria divina nessa história estava olhando não só à frente os peixes que seriam pescados, mas olhando muito mais à frente o tipo de Pedro que ele seria. Eu ia falar o tipo de gente que ele seria, o tipo de Pedro que ele seria, está certo também. O tipo de gente que ele seria sendo Pedro depois de passar por essa história com Jesus, esse reconhecimento da sabedoria de Jesus. Jesus não estava olhando só aquela pesca, ele estava olhando o futuro de Pedro e dos seus discípulos. Eu posso até dizer, Jesus estava ali olhando o futuro da sua missão, naqueles homens ali falhos e imperfeitos. Mas eles tinham que passar por um processo, reconhecer a sabedoria de Jesus. Se Pedro soubesse realmente qual era o tamanho e a perspectiva de sabedoria daquele homem que pediu: vamos para as águas mais fundas e pode jogar a rede, porque eu garanto. Se ele soubesse o tipo de sabedoria que habitava em Jesus, talvez Pedro não tivesse questionado em nenhum momento aquela primeira frase, não tinha nem dito aquele argumento. Eu costumei pensar sempre nessa cena, e até um seriado novo que saiu sobre a Bíblia, The Bible, que passou até agora recentemente, acho que na Record, deve ter passado. Há uma cena no seriado em que Jesus entra no barco e está descrevendo esse milagre da pesca, e ele põe a mão na água, assim, Jesus põe a mão na água, Pedro está no barco com ele coloca a mão na água, e ele passa a mão na água, assim,
como se dissesse assim: Pedro não tem noção que foi a minha mão que criou tudo isso. Pedro não tem ideia que foi a minha voz que disse: haja peixe, houve peixe. Pedro não sabe quem está aqui no barco com ele. A sabedoria desse homem é muito limitada. Ele vai ter que aprender a confiar na minha sabedoria. E a cena do filme, ele põe a mão e passa a mão. E eu disse aqui que se Jesus quisesse criar um cardume naquela hora, só para dar uma lição em Pedro, ele criaria ali na hora, com os dedinhos embaixo d'água, ele criaria uns peixes ali. Mas ele não podia fazer isso. Ele queria demonstrar para Pedro o poder que tinha na convicção de confiar na sabedoria de Jesus. E aí ele passa a mão, e aí mostra a cena que no filme, Pedro joga a rede e começa a puxar, e não dá conta de puxar. E a narrativa conta que ele chama outro barco e outro amigo para poder dividir os peixes. E ele puxa, e ele: como é que você fez isso? O que é que você fez aqui? E aí a cena mostra assim, Jesus não fala nada, ele só faz assim, ó. Sabe de nada. Vocês completaram na mente, né? Não sabe de nada. Não sabe que a minha sabedoria nas tuas decisões, ela é muito além da tua perspectiva limitada, humana, egocêntrica, imediatista. Todas as decisões que a gente toma como discípulos, a gente quer mais ou menos colocar Deus na nossa agenda e racionalizar. E a gente vê um limite de Deus na Bíblia, claro. Por exemplo, você tem que perdoar o teu inimigo. Aí você fala assim: Jesus falou isso aqui, mas não era bem isso aqui, não é possível que é isso aqui. Ele está querendo dizer o seguinte: eu não preciso odiar, não preciso querer matar, mas ir lá e orar e desejar o bem, não. Vamos falar a verdade, isso aqui tem um contexto para ser aplicado. E a gente começa a colocar sempre em xeque a nossa sabedoria com a de Deus. Eu falei aqui do primeiro exemplo, no primeiro culto, falei sobre os alimentos, né? Aí até um ancião me procurou para a gente conversar um pouco sobre isso. Deus abençoou todos os alimentos, ok? Todos os alimentos Ele abençoou porque foi Ele que criou todos eles. Alguns Ele botou numa lista e disse assim: esses daqui estão abençoados, só que é o seguinte: se vocês comerem, na minha sabedoria, eu sei que no corpo de vocês vai produzir coisas que não vão fazer bem para você. E aí a gente espera, depois de alguns milhares de anos, a ciência dizer isso para nós. Mas a sabedoria divina já disse isso para a gente. E aí Ele vai dizer o seguinte: olha, você vai ter que fazer escolhas. E o ponto é: pastor, isso só é do Antigo Testamento? Isso aí é uma coisa ultrapassada. Vamos lá, pastor, a tecnologia hoje é outra coisa. O alimento mudou mesmo. E mudou para pior, né? Mudou muito o alimento hoje. Hoje, para você comprar um negócio orgânico, você tem que ser rico. Para você poder viver organicamente. É ou não é? Quem está nessa vibe aí, do orgânico. Você cobra muito caro. Então assim, sabedoria divina. Aí você pega o espírito da profecia, alguém que é usado por Deus para trazer orientações. Tudo aquilo é colocado em 1800 e alguma coisa para a gente, mas em 2015 estão questionando aquele processo. Aí você pergunta: sabedoria divina ou a minha sabedoria? Sabedoria divina ou sabedoria de laboratório? Percebe que eu estou dando exemplos bem pontuais que a gente questiona no dia a dia. O fato é, toda vez que a gente submete a sabedoria divina, há uma bênção guardada para a gente. Há uma situação que a gente não descobre até onde vai o limite da sabedoria divina, porque Deus está chamando a gente para uma experiência. Confie em mim nas tuas decisões. E eu queria deixar você pensando nisso. Em que decisões da tua vida, da tua caminhada, do teu casamento, do teu trabalho, você não tem entregue a sabedoria divina? Você não tem deixado que a sabedoria divina guie esse processo para você? Aí a pergunta que vem assim: pastor, quando é que eu sei que isso é a sabedoria divina? É ou não é uma boa pergunta? Quando é que eu sei se o que eu estou fazendo é da sabedoria divina ou é da minha sabedoria? Deixa eu dar um critério para vocês bem prático, que eu tenho aplicado na minha vida, e para todas as pessoas que vêm até mim e pedem um aconselhamento, eu dou esse critério. A Bíblia diz que aquilo que é feito de maneira dividida na consciência e não provém de fé, de inteireza de consciência, Paulo vai dizer em Romanos 12, capítulo 12, verso 3, que isso é pecado. Lá ele está aplicando esse contexto, dizendo assim: olha, se você come, não julgue que não come, tá? O exemplo dele lá é carne sacrificada a ídolos, é um outro contexto. Ele está dizendo, é adoração, idolatria. Ele está dizendo: se você come, não julgue que não come. Se você não come, não fica julgando que come. Agora tem uma coisa: se você faz, mas faz com a mente dividida, fica sem paz no coração, não faz. Porque aí é pior do que aquele que faz e
e não julga. Mente dividida. Eu costumo dizer para as pessoas que vêm me procurar, você tem tomado decisões e tem paz no seu coração para avaliar a sua decisão? Para avaliar a sua escolha? Você deita a cabeça no travesseiro após tomar a sua decisão de com quem casar, com que contrato fechar, se eu aceito ou não o trabalho, se eu vendo ou não vendo, se eu fecho ou não fecho o negócio, se eu tiro meu filho dessa escola e coloco nessa. Tem paz no seu coração, sim ou não? Quando tem paz, eu vou dizer para você que você tem grandes possibilidades de estar agindo de acordo com a vontade de Deus e a sinalização do Espírito Santo na tua vida. Mas aí vem alguém cético me ouvindo e pergunta assim, mas pastor, e se eu estou fazendo tudo errado, mas estou em paz? Não acontece isso aí? Eu tenho que pensar em tudo, que eu falo, vocês são espertos. Você fala, o pastor falou, mas não acredito não, porque eu tenho paz e faço tudo errado. Só que o negócio é assim, vocês realmente acreditam que quando você está fazendo algo errado, fora do plano de Deus, você orou, pediu sabedoria, buscou conselho na palavra, e você agora decide e está com o coração dividido, Você acha que Deus permite mesmo que você fique em paz fazendo tudo errado? Gente, a gente tem um negócio lindo chamado consciência. Poder de escolha, volitude. Deus derramou isso em nós como o maior presente à humanidade. É só isso que diferencia a gente dos animais. Nós temos a racionalidade, o poder de escolher adorar, escolher. Nós temos isso. Então como é que eu faço, pastor? Você tem paz no que você escolhe? Você avalia suas escolhas pelo critério de paz? Porque isso traz interesse e dignidade perante a palavra de Deus. A paz que vem de tomar uma boa decisão. Agora, veja comigo se não é real. Você vem até a minha sala e você diz assim, pastor, a Bíblia fala uns negócios aí e eu estou meio em dúvida. Na verdade, eu já até decidi mais ou menos o que eu vou fazer, mas eu queria mais é te ouvir mesmo. Aí eu pergunto assim, você está em paz com isso? Estou. Você está na minha sala querendo saber uma resposta, está em paz. Geralmente a pessoa que procura um pastor para tomar uma decisão é porque ali a paz já assumiu faz tempo. Então ela quer, na verdade, uma iluminação de critérios, de princípios bíblicos para ajudar a decidir. Por isso, nós pastores, geralmente, somos ensinados a não dar a resposta. Vai e faz o que tem que fazer. Mas, geralmente, fazer uma pergunta. Né? O que você acha que Deus tem de plano para a sua vida? E a pessoa, geralmente, já o quê? Já sabe. A gente racionaliza demais na nossa sabedoria. Mestre, já passamos a noite inteira. Eu não aguento mais. Jesus fala, vai para a água funda e joga a rede de novo. É a minha sabedoria ou é a sua que vai guiar a tua história? Então, primeiro critério, sabedoria de Deus. Vou falar só de mais um. Nessa história é revelado um segundo critério mais poderoso ainda, que é a autoridade de Jesus. As nossas decisões sendo colocadas sempre abaixo da autoridade de Jesus. Pedro, no verso 5, quando ele responde, mestre, a gente se esforçou a noite inteira para pescar e não pegamos nada. Aí ele coloca um mas, e esse mas aqui é o segredo da vida do discípulo, para avaliar escolhas da vida. Ele fala assim, mas, porque é tu quem está dizendo, eu vou lançar as redes. Deixa eu dizer algo para vocês. Pedro fala assim, eu não concordo, mas porque é o Senhor que está dizendo, eu farei. Aqui está o critério da submissão e da autoridade, para a gente poder tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Quando você obedece uma ordem que é coerente, que te traz de alguma forma um benefício, e você concorda com ela, alguém disse assim, isso não é obediência, isso é conveniência. Porque eu obedeço aquilo que me traz benefício, eu concordo, e é lógico. Agora, quando você obedece uma ordem, que não faz sentido, que aparentemente não é coerente, e que não vai te trazer aparentemente nenhum benefício, pelo contrário, ia ter que pôr a rede no mar de novo, já tinha limpado a rede. Aí a Bíblia vai dizer, isso é submissão. Isso é confiar na autoridade de Jesus. Isso é colocar, render a sua vida sob o senhorio de Jesus. Quem rege a nossa vida como discípulos de Jesus é a autoridade do Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai dizer para nós qual é a nossa agenda, quais são as nossas prioridades, como eu caminho, como eu me relaciono. Mas pastor, esse meu relacionamento, ele está me colocando em xeque na minha relação com Jesus. Qual o critério do discípulo? Se ele está me colocando em xeque com a minha relação com Jesus, o que é mais importante? A autoridade de Jesus. Pastor, esse meu negócio, eu ouvi recentemente, semana passada aqui uma jovem, pastor, o que eu estou fazendo na minha empresa, coloca em xeque a relação de autoridade de Jesus na minha vida. O que um pastor vai falar para essa jovem?
Qual é a autoridade de Jesus na sua vida? Até que ponto ele tem autoridade nas suas decisões? A autoridade de Jesus, quando Pedro reconhece, a Bíblia diz, mas porque é o Senhor que está dizendo, eu vou lançar as redes, e o texto continua, quando fizeram isso, quando reconheceram a sabedoria e a autoridade de Jesus, pegaram tal quantidade de peixe, que as redes começaram a rasgar-se. Deixa eu dizer algo a vocês aqui, em relação à submissão. A gente acredita que submissão e ser alguém que toma e avalia escolhas em relação à vontade de Deus, é um processo muito complexo. Pastor, eu decido, eu não decido, eu espero um sinal. Eu já falei aqui que tem vários tipos de pessoas. Tem gente que se não brilhar uma luz, se não tocar o telefone, se o SMS não aparecer com um texto bíblico, ela não decide. É ou não é? Você fica esperando um WhatsApp. Não, alguém no WhatsApp vai falar alguma coisa para mim hoje. Que se o cara não falar, eu não vou sair, não vou fechar, não vou mudar, não vou casar. Outro fala assim, eu vou procurar um líder religioso, seja um pastor ou ancião, uma figura que eu acho que tem mais contato com o divino do que eu, porque aí ele vai ter mais sabedoria do que eu. E eu não estou dizendo que o aconselhamento não é positivo, mas depender de uma palavra de um terceiro para tomar uma decisão é uma ofensa ao presente do livre-arbítrio que Deus deu para nós. Deus quer que você escolha. Deus quer que você escolha. Agora, eu não quero confundir vocês, vou falar uma frase e depois vou repetir. Deus quer que você use o poder de escolha para escolher submeter esse poder para que Ele te ajude a escolher. Quem pegou, vem aqui me explicar. É o seguinte, Deus quer que você use o seu poder de escolha, que é um presente que vocês têm, amém? Poder de escolha. Senhor, eu quero te amar. Senhor, eu não quero te amar. Senhor, tem escolhas que eu quero fazer, mas eu não consigo. Aí Ele fala assim, eu vou te ajudar a santificar as tuas escolhas. Então você vai usar o poder de escolha para escolher, submeter esse seu livre-arbítrio para falar, Senhor, santifica as minhas vontades. Eu não estou eliminando o meu livre-arbítrio, eu não estou me tornando um ser irracional, guiado por um vento espiritual. Eu estou usando a influência do vento espiritual do Espírito Santo para usar o meu poder de escolha santificado por Ele, para tomar decisões de acordo com a autoridade de Jesus sobre a minha vida. Então, o que a gente entrega para Deus? Decisão? Não, Senhor, eu quero render a minha vida para o Senhor. Eu quero render o meu poder de escolha, para que eu aprenda a escolher. Para que eu aprenda a tomar decisões segundo o teu coração. E Pedro vai dizer o seguinte no texto, quando ele vê isso, quando Simão Pedro, verso 8, vê isso, ele se prostra aos pés de Jesus, e ele diz assim, afasta-te de mim, porque eu sou o quê? Pecador. Essa é a reação de quem depara-se na vida com a sabedoria e a autoridade de Jesus. Se Ele sabe tudo e pode tudo, o que eu tenho que fazer, gente? Qual o critério da minha vida? Eu tenho que me render a Ele, eu tenho que me entregar a Ele, eu tenho que me submeter a Jesus. Não tem bênção maior do que ser encontrado na vida, em todas as áreas da vida, no centro da vontade de Deus para aquela sua demanda, para aquela sua área de vida. Você está buscando, o tempo todo, qual é a tua vontade? Qual é a tua vontade? Por isso que gente que passa tempo orando, eu usei o pastor de exemplo, por isso que gente que sai de tempo de oração longo, ele sai com uma perspectiva ampliada. Os olhos espirituais são ampliados, os olhares espirituais são ampliados. Agora, tudo isso ainda é muito abstrato. Sair com o olho espiritual ampliado. Caminhar pela fé. Segurar na mão do mestre. Que conceito é? Qual é real, pastor? Como é que eu faço isso? Não é? Como é que eu faço isso? Como é que eu submeto Jesus? Deixa eu contar uma história para vocês aqui, que pode ser que você não lembre de nada que eu falei. Isso aqui você vai lembrar. Vamos imaginar, eu fiz essa semana em algum lugar, vamos imaginar que Deus vai sentar aqui nessa cadeira agora. Você consegue? Vamos pôr Jesus, que é mais fácil imaginar, não é verdade? Jesus vai sentar aqui agora. Jesus vai sentar aqui e vai falar assim, eu vou dar meia hora de atendimento personalité para cada um de vocês. Vocês vão ter meia hora comigo. Cada um de vocês agora vai sentar aqui na frente dele, você pode ajoelhar, você pode sentar-se aos pés dele, você pode abraçá-lo, você pode querer ficar pertinho, olhando, mexendo nele, mas você vai ficar meia hora com ele, para resolver as tuas demandas, as tuas escolhas, para ter critérios para poder continuar caminhando. Aí eu digo assim, quem quer? Tem um pessoal que quer aí? Legal, beleza, então vai fazer fila, não vai? Vai dar fila isso aqui. Vai ter que ter fila preferencial, vai ter que ter visitantes primeiro e tal. Ok. O anjo
É só para você lembrar, uma ilustração para você lembrar. O anjo, sabendo disso, da confusão que a gente que todo mundo tem a sua natureza, que quer passar na frente do outro. Quero resolver logo. Tem gente vendendo lugar na fila. Não estou, já resolvi com Deus, fica com o meu aqui. O anjo, sabendo disso, ele fala assim, vamos dar uma folha em branco para esse pessoal, é uma caneta para cada um. Eles usam como eles quiserem na fila. Como é que você usar essa folha em branco na fila? Pensa aí que você vai ficar uns dias parado para esperar meia hora, ia demorar várias horas para você ser atendido. Como você usar esse papel? Diz para mim. O que você ia anotar nesse papel? Alguém tem uma ideia? Pode participar. Será que algum pedido especial? Do tipo assim, isso aqui eu não posso esquecer de pedir para ele resolver para mim. Porque faz tempo que eu peço, ele não resolve, agora que eu estou na frente dele eu vou pedir. Eu não posso lembrar. Agora, isso aqui ele tem que dar um jeito, porque eu não consigo isso aqui. E é aquela lista. Tinha gente que ia escrever frente e verso. Ia levantar a folhinha e falar, Anjo, vê mais uma. Você errou, senhora? Não, é que... Continuar aqui. Já que eu estou com tempo, né? O fato é que eu estou pregando para vocês, o resumo do sentido da sabedoria divina para escolhas e da autoridade de Jesus, leva a gente a pensar o seguinte, que o sonho de Deus para a nossa vida não é a gente trazer uma lista de demandas diárias para Ele. Mas a gente chegar com a folhinha intacta da fila, chegar aqui na frente de Jesus e falar assim, Jesus, eu estou na fila até agora para falar contigo. Então, vou deixar minha folha em branco contigo e minha caneta. Anota aí, Jesus, todos os seus planos para a minha vida. Todas as suas vontades para a minha vida. Para que eu guarde essa folhinha e eu não esqueça jamais qual é o teu sonho para a minha vida. Tudo que eu tenho que fazer nessa terra, a minha comida e a minha bebida, Jesus dizia, é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra. É para isso que eu vivo. Então, Jesus, anota tudo aqui. Eu não escrevi nada para sobrar espaço para você anotar. Como o Senhor quer que eu viva, o que o Senhor quer que eu decida. Coloca aqui, para eu poder usar minhas escolhas de acordo com a tua vontade. E aí eu quero ser um discípulo teu que reconhece a tua sabedoria e não a minha. E a tua autoridade e não a minha. E a gente entrega a folha em branco para Deus. Esse é um sentimento bíblico de dependência de Deus para escolhas. O bom disso é que todo dia a gente pode acordar e entregar para Deus uma folha em branco da nossa vida. Hoje eu vou levantar, eu quero ser um discípulo teu, feito a tua imagem e realizar a tua vontade na minha vida. Assim como Jesus levantava de manhã, estava tempo com e pedia, Pai, me ensina a fazer a tua obra, para que o seu nome seja glorificado através da minha vida. Eu penso que isso é um bom exemplo, uma boa ilustração, para a gente terminar a série dos limites. Para você pensar no quanto de limites Deus tem para te ensinar, e você ainda tem que render várias áreas da sua vida para Deus. E a gente tem que começar a orar mais com folhas em branco, do que com listas e demandas, para Deus atender a nossa expectativa. Se serve de consolo para vocês. Deus já sabe tudo que você vai escrever no papel, antes mesmo de você pedir. Se tivesse que esse papel estar preenchido, ele saberia cada frase, cada letra que está no papel. O ponto é, eu creio que Deus, nessa geração, está precisando de mais gente que busque o Senhor com papel em branco, para poder pedir, convencer-se de que é a autoridade de Jesus e é a sabedoria de Jesus que deve guiar a nossa caminhada como cristãos. Eu oro para que esses limites de Deus sejam a nossa alegria, que os limites que Ele ensinou a gente nessa série sejam a nossa prioridade de vida. E eu quero orar por você, que a folha em branco aprenda a sair daqui decidindo fazer a vontade de Deus, decidir entregar e render a sua vida. A autoridade e a sabedoria de Jesus. Não tem jeito melhor de viver do que saber que Deus está contigo, no caminho, através do caminho, além de você e apesar de você trabalhando. Assim viveram os homens que foram felizes, assim viveram os homens que não tiveram um montão de coisa que botaram na lista, mas no final disseram assim, a nossa pátria não era aqui, e a Bíblia vai dizer, o mundo não era digno desses homens, que eles viveram por uma outra perspectiva. Eu queria convidar você a viver essa experiência. A gente vai cantar daqui a pouquinho uma música, que fala assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Então quebra a minha vida e faz o vaso que o Senhor quer fazer, porque eu quero ser um vaso novo nas tuas mãos. Quero convidar você a orar nesse momento, nós vamos fazer essa oração juntos cantando também. Feche os olhos. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai, porque a tua palavra nos traz princípios, através das histórias de Jesus, dos encontros que ele teve com os discípulos, que revelam coisas tão profundas para nós, Pai.
o quanto a tua sabedoria, o quanto o teu poder vai além da nossa perspectiva limitada, Pai. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor é todo poderoso, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque não há nada nesse mundo que possa frustrar o teu plano em nossa vida, Pai. Agora nos ensina a confiar, Senhor, nos derrama um espírito de crença, de fé, de ousadia ao escolher caminhar pela fé. E não usar a nossa fé como instrumento de pensamento positivo, ou simplesmente de receber dádivas do céu, mas pelo contrário, Pai. A dádiva maior já foi dada em nosso favor, Jesus Cristo. E com Ele todas as coisas, Pai. Com Ele todas as coisas que precisamos para viver. A herança, o cuidado, a misericórdia, a graça, a sabedoria que é de graça. Que Tiago diz para a gente pedir, porque é de graça. Então, Pai, ensina o nosso coração a ter mais prazer em receber e pedir a Tua vontade em nossa vida, Pai. Que esses limites que a gente aprendeu aqui durante essa série sejam apenas expressões e extensões da decisão maior, que é submeter a nossa vida a Jesus, a autoridade dEle. Ele é o Senhor da nossa vida. Ele é o Senhor da nossa vida, Pai. E a gente quer aprender a viver de acordo com como Ele viveu, fazendo nessa terra, plenamente, realizando a Tua vontade, Pai. Nos ensina a orar assim, não os nossos planos, não para mim, não meu, não agora, mas Teu, no Teu tempo, na Tua hora, do Teu jeito. O Senhor sabe amar a gente, Pai. O Senhor sabe como nos amar, sabe como nos levar. Eu peço para que essa confiança brote do nosso coração. E se há alguém aqui que está num vale de indecisão, que o critério da paz seja para ele um norteador. E que a Tua sabedoria e a Tua autoridade sejam os critérios para a gente continuar caminhando até que o Senhor volte, Pai. Em nome de Jesus, aceita a nossa oração cantada agora. Nós queremos ser vasos nas Tuas mãos. Quebra a nossa vida, Senhor, se preciso. Faz de novo nesse sábado, para que a gente seja vaso que carregue um tesouro muito grande e consiga dar glórias ao Senhor até que o Senhor volte, Pai. Em nome de Jesus a gente ora assim. Amém, Senhor. Amém. Vamos cantar junto? Se puder ficar em pé nesse momento, vamos orar isso juntos. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Vamos louvar a Deus. Se você conhece, feche os olhos e ora a Deus. Senhor amado, ore ao Senhor. Como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Resposta de Jesus: não tenha medo, Pedro. De agora em diante, você será pescador de homens. Eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram.
Essa é a perspectiva de quem tem um encontro com a sabedoria e a autoridade de Jesus. O resto todo, como Paulo dizia, vai virando perda em troca do conhecimento da vontade de Jesus para a nossa vida. Que essa seja a sua experiência. A experiência de Pedro ao deixar até a rede cheia de peixe, para poder seguir a convicção de que aquele homem sabe tudo e pode tudo. A ele seja dada a honra, a glória e o louvor da nossa vida para sempre. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta má. E guia-me sempre pelo caminho eterno. Guarde essa oração no seu coração para essa semana. Senhor, leva a gente em paz para casa, com a perspectiva de que o Senhor conhece o nosso coração como ninguém, sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E Pai, muitas vezes a gente se sente vazio do Senhor, vazio de influência espiritual, porque a gente não escolhe submeter a nossa vida à Tua sabedoria, à Tua autoridade. Pai, dá uma experiência de entrega para a nossa vida, mais uma vez. Para cada família, para cada jovem, para cada pessoa que está assistindo a gente agora. Eu oro para que nós renovemos a nossa experiência de entrega total à autoridade e à sabedoria de Jesus na nossa vida. E que isso redunde para o Senhor em glória e para nós em bênção que a gente possa dividir com os outros, Pai. Eu oro assim, em nome dEle, que é a razão desse encontro, o grande homenageado sempre nessa celebração, nosso Deus, nosso Pai, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vai para casa em paz. Leva o nosso abraço. E se você está perto da sua esposa, família, amada, abrace aqui também. E deseja a Ele uma boa semana com Deus.